Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 31 a 33 do livro de Números. O capítulo 31 fala da vingança contra os midianitas, porque se vocês se recordam, né, nós lemos que as mulheres midianitas seduziram alguns homens, né, a maioria da tribo de Simeão. Então vamos lá. O versículo 2 do capítulo 31. Os midianitas parecem ter sido uma confederação pouco unida de tribos nômades e seminômades, com origens no norte da Arábia Saudita, que viajava pelas regiões do oeste da península do Sinai e sul do Jordão. Dos versículos 3 a 5 do capítulo 31, os midianitas deviam morrer por causa do seu intento de corromper o povo de Deus. No versículo 6 do capítulo 31, o modelo de guerra santa é apresentado quando o sacerdote Finéias acompanha o exército de 12.000 homens na batalha, porque foram 1.000 homens de cada tribo. Eles levaram consigo os objetos do santuário para os rituais de purificação necessários e as trombetas de prata para dar os alertas de batalha. No versículo 8 do capítulo 31, são derrotados os 5 reis de Midian. A natureza das relações políticas entre amorreus, moabitas e midianitas permanece obscura. Um dos líderes midianitas, Zur, era pai de Cosbe, a midianita que foi morta por Finéias, junto com Zine ben Salu, seu amante israelita. Aqui Balaão morre, mas não como um justo, que era seu desejo hipócrita, mas sim como um infiel, mercenário e inimigo de Deus. No versículo 12 do capítulo 31, Finéias foi o primeiro a querer castigar a infidelidade praticada com o povo de Moabe e de Midian contra a lei de Deus, e agora volta vitorioso para Eleazar, seu pai. No versículo 14 do capítulo 31, Moisés ficou indignado que seu povo poupou as mulheres midianitas que tinham sido veículo de sedução de Israel. Versículo 16 do capítulo 31, quando Balaão não conseguiu ganhar um salário por amaldiçoar Israel, colaborou na desmoralização de Israel pela idolatria, o que levou Israel a declarar guerra contra os midianitas, a fim de afastar a causa de sua infidelidade. Versículo 19 do capítulo 31, como na guerra muitas pessoas morreram, os israelitas deveriam fazer os rituais de purificação, né? Os homens que tinham participado da batalha. No versículo 21 do capítulo 31, Moisés tinha dado as ordens gerais, mas era o sacerdote Eleazar que iria explicar como se faria a cerimônia da purificação. Versículo 25 do capítulo 31, e o Senhor falou a Moisés, é a linguagem da revelação e instrução divina que precede a obediência fiel. Versículo 27 do capítulo 31, a guerra não fora uma guerra de soldados, mas de todo o povo de Deus, contra aqueles que causaram a tentação. A vitória pertencia a todos os israelitas, mas quem foi para a guerra de fato foram 1.000 soldados de cada tribo. Dos versículos 28 a 46 do capítulo 31, Israel dividiu os despojos dos midianitas, metade para os soldados e metade para a comunidade. Como um tributo ao Senhor, uma dentre cada 500 cabeças de animais e de homens, da metade que foi dada aos soldados, e uma dentre cada 50, da metade destinada à comunidade, deveria ser dada aos levitas. Essas instruções acerca da repartição dos despojos de guerra entre os membros da comunidade estabeleceram o padrão para as campanhas vindouras na Terra Prometida. Versículo 50 do capítulo 31. Por causa da vitória sobre os midianitas e do fato de nenhum soldado israelita ter perecido, fizeram uma grande oferta de gratidão ao Senhor, tirada do despojo da guerra. A quantidade de ouro oferecida pelos comandantes de Israel excedeu em quase o triplo o requisito mínimo de meio ciclo por pessoa. Os braceletes para os punhos e para os braços, os anéis, brincos e colares totalizaram quase 200 quilos. Agora nós vamos falar do capítulo 32, que trata do estabelecimento de tribos em Gileade. Versículos 1 a 5 do capítulo 32. Depois de viajar pelas regiões áridas ao sul do rio Arnon, isto é, Edom e Moabe, os filhos de Ruben e Gade observaram que a região ao redor de Gileade era mais fértil. Os vários rios da região e numerosas nascentes proveriam um amplo suprimento de água para suas necessidades. O pedido de distribuição territorial a leste do Jordão
foi feito através de um protocolo adequado. Eles se apresentaram como servos buscando o favor de Moisés. Eles pediram para não cruzar o Jordão, ou seja, não queriam ir à guerra. Versículo 6 do capítulo 32. Moisés chamou a atenção dos rubenitas e gaditas pelo real motivo de não quererem cruzar o Jordão. A terra prometida ficava do outro lado do Jordão, a oeste e não a leste. Moisés percebeu que o pedido deles tinha todos os indicativos da grande rebelião com que Israel havia rejeitado o dom da terra da parte de Deus. Né? Porque o que está falando aqui? Está falando de quando os espias foram, né, e trouxeram más notícias para o povo e o povo rejeitou a terra. Dos versículos 16 a 19 do capítulo 32, os rubenitas e gaditas prometeram toda a sua ajuda na conquista das terras a oeste do Rio Jordão. Inclusive, se dispondo a ir à frente das outras tribos se Moisés permitisse que eles tivessem herança na Transjordânia, ali em Gileade, e que deixassem suas famílias na segurança de cidades locais. Versículos 20 a 24 do capítulo 32. Moisés consentiu no pedido das duas tribos sob condições. O pacto entre Gad e Ruben e as outras 10 tribos tinha Moisés como mediador e Deus como testemunha e fiador do compromisso feito entre as partes. Versículo 25 do capítulo 32, os filhos de Gad e os filhos de Ruben ratificaram ao acordo como servos de Moisés e, em última instância, de Deus. Versículos 28 a 32 do capítulo 32, todas as disposições do acordo foram ratificadas no contexto da Assembleia Religiosa e culminaram nos rituais supervisionados pelos sacerdotes. Versículos 33 a 36 do capítulo 32. A tribo de Gad recebeu terras na parte sul do território que antes pertencia a Seom, rei dos amorreus. Gad dividia a fronteira norte com a meia tribo de Manassés. A localização da meia tribo de Manassés ficava mais ou menos ao norte da tribo de Gad, indo de Gileade até Bazã. Versículos 37 e 38 do capítulo 32. Os filhos de Ruben receberam terras e cidades ao sul de Gad, em especial as cidades de Ebsbom, Eleare e Kiriataim. Versículos 39 a 42 do capítulo 32. A família maquirita da tribo de Manassés aparentemente se uniu ao pedido por território na Transjordânia, após vencer os amorreus na região alta ao norte de Gileade. Eles deveriam assumir o controle de seu território, expulsar os habitantes e destruir todas as fontes da falsa religião. Agora nós vamos falar sobre o capítulo 33. No versículo 1 do capítulo 33, começa aqui a descrição do roteiro que os israelitas tinham seguido durante sua peregrinação no deserto. Versículo 2 do capítulo 33, o itinerário das viagens foi escrito por Moisés conforme o mandado do Senhor. No versículo 5 do capítulo 33, Sucote quer dizer barracas, as casas dos israelitas no decurso das suas peregrinações, ou seja, os tabernáculos. Versículo 7 do capítulo 33. Migdal quer dizer torre, na fronteira do Egito, o último obstáculo transposto antes de chegarem ao Mar Vermelho. Versículo 9 do capítulo 33. Mara quer dizer amargo, o lugar onde a água não era potável. Versículo 10 do capítulo 33. Quando acamparam junto ao Mar Vermelho, o obstáculo seria visto do lado da segurança, da vitória, da gratidão a Deus. Versículo 14 do capítulo 33, Refidim quer dizer expansões, o primeiro dos dois lugares onde Moisés recebeu água da rocha. Versículo 15 do capítulo 33, foi no Sinai que o povo recebeu os 10 mandamentos. Versículo 16 do capítulo 33, Kibrot Ataavá quer dizer os sepulcros da concupiscência. Versículo 36 do capítulo 33, foi de Cádiz que os espias rebeldes saíram. Versículo 39 do capítulo 33, a morte de Arão era tão importante que exigiu uma pausa na narrativa da marcha dos israelitas para a terra prometida. Versículo 40 do capítulo 33, o rei Arad foi derrotado e representa aqui todos aqueles que tentaram barrar o caminho dos israelitas para Canaã. Versículo 49 do capítulo 33. Finalmente, o povo de Israel estava mobilizado ao longo da fronteira natural de Canaã, o Rio Jordão. Chegaram ao lugar da obediência, da esperança, do desafio à fé e à coragem.
versículos 50 a 56 do capítulo 33. A partilha da terra de Canaã deveria ser justa e equitativa, de acordo com o tamanho da tribo, sendo a subdivisão de cada porção distribuída por sortes entre as várias famílias que existiam em cada tribo. Os habitantes da terra deveriam ser eliminados juntamente com seus ídolos para não tentarem aos israelitas, né, para não ser um espinho ao seu lado. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 31 a 33 do livro de Números.